Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série de probabilidade. Nesse vídeo nós iremos definir finalmente o que é um espaço amostral e eventos e vamos pensar em leis aí, né, da probabilidade, como a lei geral da soma, né? Então a primeira coisa que nós precisamos definir quando falamos de um experimento aleatório é o que é um espaço amostral. Então eu quero que vocês enxerguem o espaço amostral como um conjunto que representa todos os possíveis resultados de um experimento e o evento um subconjunto do espaço amostral. Por quê? Porque geralmente nós estamos interessados em calcular probabilidades de subconjuntos, né, que estão dentro dessas possibilidades. Eu vou apresentar para vocês um exemplo bem simples, né, para introduzir essas ideias. Então suponha que um casal possui 2 filhos, né? Qual é o espaço amostral desse experimento? Por simplicidade, considere apenas os sexos masculino e feminino, ok? Então, o espaço amostral desse experimento seria, né, masculino masculino, feminino feminino, feminino masculino e masculino feminino. Aí nós estamos adicionando um componente importante que é a ordem, né? Qual seria o primeiro filho e qual seria o segundo filho. Então esse espaço amostral, que nós estamos chamando de S, geralmente representamos por S ou pela letra grega ômega, eu vou falar isso um pouco mais à frente, representa, né, os possíveis resultados desse experimento. Se eu estou interessado em um evento em particular, por exemplo, né, qual o evento que representa a informação de que um filho é do sexo masculino enquanto o outro é do feminino? Nesse caso, nós temos um subconjunto, né, que eu vou chamar do evento E, feminino masculino, masculino feminino, ok? Então vejam que o evento é um espaço, né, que é um subconjunto do espaço amostral. Esse espaço amostral, né, ele é dito equiprovável quando cada um dos seus elementos possuem a mesma probabilidade de ocorrer. A gente vai ver o seguinte, nós vamos tratar vários tipos de espaço amostral, né? E o mais simples deles, né, que é o que vocês provavelmente estudaram no ensino médio, são os espaços equiprováveis, que são aqueles que atribuem mesma probabilidade para cada elemento do espaço amostral, né? Um exemplo simples, jogo uma moeda, eu digo que cara tem a mesma probabilidade de coroa, metade, metade, certo? Então, por exemplo, no nosso problema, um espaço que se eu digo que esse espaço é equiprovável, eu estou dizendo que cada um dos elementos tem 1/4 de chance de acontecer, 1/4 que é o mesmo que 25%. Então eu quero que vocês pensem o seguinte, que cada elemento do espaço amostral tem uma probabilidade intrínseca dele, né? É a probabilidade do masculino masculino, é uma probabilidade deste elemento, que é 25% ou 1/4, tá? Que é a mesma coisa. Se eu quisesse calcular a probabilidade do evento E, então eu diria, bom, é a probabilidade do feminino masculino mais a probabilidade do masculino feminino, que é igual a 25% mais 25%, que é 50%, a metade dos casos, ok? Uma outra forma inteligente de medir probabilidade seria, né, nós pegarmos esse espaço amostral e dividir o número de elementos pelo número de elementos do espaço amostral, né? Então a gente divide a quantidade de elementos do evento pela quantidade de elementos do espaço amostral. Por exemplo, como o nosso espaço amostral, no nosso exemplo, tem 4 elementos e o evento tem 2 elementos, né, seria inteligente considerar o seguinte, bom, então a probabilidade são 2 elementos sobre 4, que também é 50%. Então vejam que as duas maneiras, né, nos levam ao mesmo resultado. E aqui, né, vale agora para vocês um comentário importante que é o seguinte. Algum professor poderia iniciar o curso de probabilidade falando dos axiomas de Kolmogorov, né, que são 3 axiomas que garantem, né, a existência de uma medida de probabilidade para experimentos. O que eu vou fazer com vocês é apelar para a intuição de vocês e tentar, vamos dizer assim, justificar o porquê que faz sentido considerar esses 3 axiomas. E nós vamos começar a construir, né, nossa ideia de medida de probabilidade a partir dessas intuições.
E uma das intuições importantes, né, é a noção de evento disjunto. Essa noção ela vai nos permitir, né, construir, vamos dizer assim, um dos axiomas que são importantes, naturais, para garantia, né, da existência de medidas de probabilidade. Então, dois eventos são disjuntos quando eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma moeda não pode ser cara e coroa ao mesmo tempo quando você considera um lançamento só. Então, eu não posso lançar uma moeda e dizer, olha, saiu cara e coroa ao mesmo tempo. Isso eu lancei uma vez. Um aluno não pode reprovar e passar numa disciplina ao mesmo tempo, né? Então, digamos que você é um aluno do meu curso de probabilidade estatística na UNB. Então, você não pode passar e reprovar, né, probabilidade estatística ao mesmo tempo. Por outro lado, eventos não disjuntos são eventos que podem ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, um aluno pode conseguir SS em estatística e economia durante o semestre, ao mesmo tempo. Casais podem ter filhos do sexo masculino e feminino, né? E a gente costuma representar graficamente, né? Digamos que se eu considero dois conjuntos, né? A e B, que representam eventos, né, do espaço amostral. Eu digo que eles são disjuntos quando eles estão separados, né? Agora, se eles tiverem alguma coisa em comum, ou seja, se eles se cruzam, eu represento graficamente por este desenho que está à direita, certo? A representação, né, que nós damos para eventos disjuntos é o seguinte. A ideia é, então se eu estou considerando A e B dois conjuntos, A e B igual vazio, quer dizer o seguinte, eles não têm elementos em comum. A e B diferente de vazio quer dizer que eles têm elementos em comum. Esse E, né, a gente representa, né, como um símbolo que nós dizemos que é interseção, que é esse Uzinho de cabeça para baixo aí. Então, quando eu digo A interseção B, o que eu estou dizendo é quais são os elementos em comum entre A e B. Se eles não têm elementos em comuns, eu digo que eles são disjuntos, ou seja, a interseção é vazia. Se eles têm elementos em comuns, eu digo que a interseção é diferente de vazio, né? E a probabilidade, no caso, né, de vazio, eu vou dizer que é zero, e a probabilidade de não vazio é diferente de zero. Entendam o seguinte, estamos falando aqui de espaços amostrais prováveis e finitos, e mais à frente nós iremos falar de espaços mais complexos, que são o objetivo, né, de um curso de ensino superior. Mas, em princípio, né, nos nossos casos, os casos mais simples, a gente poderia pensar que a probabilidade, né, de eventos vazios, né, ou cuja interseção é vazia, tem probabilidade zero, ok? Então, vamos pensar aqui num exemplo, né, para motivar nossas ideias. Qual é a probabilidade de selecionarmos um valete ou um 3 em um baralho muito bem embaralhado? A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, né, quando eu seleciono uma carta de um baralho, quantas cartas existem nesse baralho? Então eu coloquei aí para vocês, né, uma imagem com todas as cartas que estão presentes num baralho, excetuando, né, os coringas, para quem conhece o baralho. Então nós temos 52 cartas. Se eu considerar a probabilidade de uma carta, né, se eu penso assim, bom, então qual é a probabilidade intrínseca de um elemento desse espaço amostral? É 1 sobre 52. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu retirar um mais de paus? É 1 sobre 52. Só que aqui eu estou interessado em conjuntos maiores, por exemplo, 3 ou valete. Eu poderia resolver esse problema de duas formas. Uma das formas seria identificar o seguinte, bom, eu tenho, né, neste caso, 3 e valete representados aí pelas cores roxo e laranja, e eles totalizam 8 cartas, né? 4 cartas valete, 4 cartas 3. E eu poderia dizer, bom, a probabilidade é 8 sobre 52, porque eu tenho 8 cartas, né, sobre 52. Ou eu poderia pensar, bom, então são 8 cartas, onde cada uma tem a probabilidade de 1 sobre 52. Então, a probabilidade de eu ter um valete, né, ou um 3 é 8 sobre 52.
Outra forma seria eu considerar o seguinte: a probabilidade de eu selecionar um valete ou um 3 é a probabilidade de selecionar um valete mais a probabilidade de selecionar um 3, que é 4 sobre 52 mais 4 sobre 52, que também é 8 sobre 52, que dá aproximadamente 0,154. Então, essa é uma forma bacana de pensar. Agora, uma boa ideia, né, de um dos axiomas que a gente vai ver à frente, que é o seguinte: quando eu tenho eventos que são disjuntos, ou seja, que são separados, faz sentido eu calcular a probabilidade da união como a soma da probabilidade, né, desses dois eventos. Então, o que nós fizemos foi isso, né, foi a probabilidade de selecionar um 3 mais a probabilidade de selecionar um valete. Agora, o que a gente vai ver é o seguinte: se eu tiver uma situação em que os eventos não são disjuntos, não faz sentido fazer a mesma coisa. Por exemplo, qual a probabilidade de eu selecionar um valete ou uma carta vermelha em um baralho? Então, representando, né, por roxo as cartas vermelhas e por laranja os valetes, nós vamos ver o seguinte: se eu somasse a quantidade de valetes com a quantidade de cartas vermelhas, eu estaria somando, né, o valete de ouros e o valete de copa duas vezes, né, o que não é correto. Então, o que nós podemos fazer? Vejam só, eu posso calcular a probabilidade de selecionar um valete mais a probabilidade de selecionar uma carta vermelha e subtrair a probabilidade de selecionar um valete e uma carta vermelha. Por quê? Porque como eu estou, né, considerando na minha soma o valete de ouros e o valete de copa duas vezes, é inteligente fazer o quê? Eu retirar a interseção uma vez. Porque daí o que eu estou fazendo? Como eu estou somando esses elementos que estão na interseção, ou seja, os elementos repetidos duas vezes, ao retirar a interseção uma vez, eu fico com a quantidade correta de cartas. Vejam só, se eu somar a quantidade de valetes mais a quantidade de cartas vermelhas, eu teria o quê? Eu teria 26 mais 4, que é 30. Mas não são 30 cartas que eu quero considerar. Eu quero considerar 28, porque eu estou somando o valete de ouros e o valete de copas duas vezes. Então, retirando essa interseção, eu fico, né, com a coisa correta. E aí isso aí nos dá uma boa ideia sobre uma das primeiras leis interessantes, né, que existem da probabilidade, que é o seguinte: se eu tenho eventos não disjuntos, a probabilidade da união vai ser dada de que forma? Será a probabilidade de um evento, A, mais a probabilidade do evento B, menos a probabilidade da interseção entre os dois. Por quê? Porque eu estarei, né, retirando os elementos que estão repetidos. Ok? Então, isso é muito bacana. Eu poderia representar essa lei geral por meio de diagramas de Venn, que é essa representação gráfica que vocês estão olhando aí, e eu poderia dizer, né, seguindo o mesmo raciocínio, que a probabilidade de A ou B, aqui a gente está pensando o seguinte, tá? A ou B é A unido com B. A gente vai, eu estou utilizando essas expressões informais inicialmente, até para facilitar a nossa comunicação. Mas à medida que a gente for avançando aí nas aulas, nós iremos representar por A união B, a interseção B, essas ideias intuitivas. Então, a probabilidade, né, de A ou B, ou seja, A unido com B, será a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A e B, que é a probabilidade da interseção. Ou seja, retirando, né, aquela probabilidade que eu estou somando duas vezes. Uma observação importante é que, como a gente está considerando o seguinte, olha, a probabilidade de A e B, né, se os eventos forem disjuntos, no caso A e B tem interseção vazia, a probabilidade vai ser zero. Então a probabilidade da união vai ser simplesmente a probabilidade de A mais a probabilidade de B, que é o que a gente já, né, estudou no primeiro exemplo, né, que quando os eventos são disjuntos, faz sentido considerar que a probabilidade da união deles é simplesmente a probabilidade de um mais a probabilidade do outro. Eu havia também prometido para vocês que eu iria explicar o que é uma distribuição de probabilidades. Então, uma distribuição de probabilidades, ela lista todos os resultados do espaço amostral com suas respectivas probabilidades. Digamos, quando eu lanço uma moeda, então eu tenho dois resultados possíveis, cara ou coroa. Cada uma delas com 50% de probabilidade. Então aqui eu listei, né, essas probabilidades associadas aos
elementos do espaço amostral. Se eu jogo uma moeda 2 vezes, então, vejam, eu tenho 4 resultados possíveis. Cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Nesse caso, cada elemento do espaço amostral vai ter probabilidade de 25%, né? E aí nós temos algumas regras que vão nortear, vamos dizer assim, os axiomas que nós pretendemos fixar e que eu vou ter que, né, apenas dizer para vocês que esses 3 axiomas garantem, né, a existência de uma medida de probabilidade para um experimento. Entretanto, eu vou justificar, né, ou tentar utilizar a nossa intuição para motivar, né, o porquê desses axiomas, né, porque eles fazem sentido. Então, os eventos listados devem ser disjuntos, cada evento deve ter probabilidade entre 0 e 1, e a soma das probabilidades deve ser 1, ou seja, quando eu pegar cada elemento do espaço amostral e somar as probabilidades de cada um deles, a probabilidade intrínseca deles, né, dos elementos, essa soma tem que dar 1, né, que seria o total, 100%. Né? Uma outra ideia interessante é a ideia de evento complementar. Isso vai ser muito útil para resolver alguns problemas, tá? Deem bastante importância para isso, porque eventos complementares são eventos que são disjuntos e cujas probabilidades somadas resultam 1. Ou seja, quando a gente une os 2 eventos, nós temos o espaço todo. Por exemplo, se eu pegar cara e unir com coroa, né, então eu vou ter o espaço todo. Como cara e coroa são eventos disjuntos, eu digo que eles são complementares. Você pode dizer assim, pô, mas aí é muito simples, são só 2 resultados, né? Mas então se eu lanço um dado 2 vezes e eu considero esses 2 eventos aqui, né? Então o evento em que eu tenho 2 caras e o evento em que eu tenho, né, pelo menos uma coroa. Então esses eventos, eles são disjuntos, né? Eles não representam separadamente, né, elementos que representam uma unidade individual do espaço amostral. Entretanto, quando eu uno os 2, eu tenho o espaço todo, então eles são complementares. Por quê? Porque eles são disjuntos, eles não têm nenhum elemento em comum. A gente simboliza eventos complementares, né, dessa forma. Então, se o A é um conjunto que eu represento como, vamos dizer assim, o conjunto original, o complementar dele é o A elevado a esse Czinho, tá? Essa é a simbologia que nós vamos utilizar neste curso. Existem outras formas de representar eventos disjuntos, mas essa é a nossa simbologia. Então, como é que a gente diferencia eventos disjuntos de eventos complementares? Por exemplo, uma pergunta: a soma das probabilidades de eventos disjuntos é sempre 1? E a resposta para isso é não. Por quê? Não necessariamente. Podem haver mais do que 2 possíveis resultados no espaço amostral. Agora, se eu pergunto, né, as somas das probabilidades de eventos complementares é sempre 1? Aí a resposta é sim. Essa é a definição de eventos complementares. Né? Quando eu junto os 2, me dá o espaço todo. Então, vocês podem lembrar, por exemplo, né, que naquele primeiro exemplo, né, do 3 versus valete, os eventos eram disjuntos, mas a soma das probabilidades não era 1. Agora, se os eventos forem disjuntos, né, de maneira complementar, ou seja, de maneira que eles complementem conjuntamente o espaço todo, aí sim a probabilidade, né, da soma vai ser 1, e essa é uma das grandes propriedades, né, da probabilidade. Então, o que a gente tem? Eventos disjuntos não são necessariamente complementares, mas eventos complementares são disjuntos, está na própria definição. Ok? Vamos resolver aqui alguns exercícios para clarificar um pouco mais essas ideias. Então, o primeiro problema é o seguinte: um instituto de saúde mental possui 5 psiquiatras e 9 psicólogos em seu quadro e pretende formar uma comissão de 5 profissionais para reavaliar as condições de seus pacientes. Se a seleção dos profissionais será feita de maneira aleatória, qual é a probabilidade dessa comissão ser formada por 2 psiquiatras e 3 psicólogos? Né? Aqui eu vou lançar a mão, né, da teoria da análise combinatória, que é algo que eu considero que quem esteja acompanhando esse curso já tenha conhecimento, ok?
Futuramente eu pretendo, né, adicionar alguns vídeos e também falando de análise combinatória, mas como aqui é um vídeo voltado para o meu curso de probabilidade estatística, que é um curso de ensino superior da Universidade de Brasília, eu vou assumir que as pessoas já sabem o que é permutação, combinação, arranjo, dentre outras definições associadas aí à análise combinatória. Então, primeiramente, notem o seguinte, nós temos no total 14 profissionais, né? São 5 psiquiatras mais 9 psicólogos. Desses 14, nós vamos escolher 5, né, para formar uma comissão. Entretanto, nós temos disponíveis para nós 5 psiquiatras e 9 psicólogos. Então, de fato, vejam só, desses 14 profissionais, como eu já pontuei, nós vamos selecionar 5 profissionais para formar uma comissão. O que nos dá, né, um total de combinação de 14, que eu escolho 5 possibilidades. Né? Então existem combinação de 14, 5 a 5, maneiras distintas de formar uma comissão com 5 profissionais. Agora, esse representa o quê? O tamanho do espaço amostral. Só que eu estou interessado em um evento em particular, que é o seguinte: eu quero que dos 5 psiquiatras disponíveis, eu tenha 2. Então nós vamos escolher 2 psiquiatras dentre 5. O que nos dá, né, uma quantidade de combinação de 5, 2 a 2, maneiras possíveis de selecionar 2 psiquiatras entre 5. Agora vamos lá. Por que eu estou utilizando a combinação? Porque não faz diferença a ordem com que eu seleciono os profissionais, a comissão vai ser a mesma. Né? Se eu seleciono, digamos, eu tenho 2 psiquiatras, né, Patrícia e Janete. Né? Não faz diferença eu escolher a Patrícia e depois a Janete, ou escolher a Janete e depois a Patrícia. Então nós estamos diante de uma situação em que a ordem não importa, a ordem de seleção. Por isso que nós estamos utilizando a combinação. Se eu agora, né, diante dos meus 9 psicólogos, desejo escolher 3, da mesma maneira eu vou ter, né, combinação de 9, 3 a 3, maneiras distintas de escolher 3 psicólogos entre 9. Agora, eu quero misturar, né? Eu quero pegar esses 2 psiquiatras e juntar com esses 3 psicólogos, e aí pelo teorema, né? Pelo teorema não, pela lei da multiplicação, nós temos que a probabilidade desejada é dada de que forma? Então são 5 que eu escolho 2 vezes 9 que eu escolho 3, aplicando aí a lei da multiplicação, dividido pelo tamanho do espaço amostral, que é 14 que eu escolho 5. Então a gente está aplicando aí aquela ideia, né? Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis, que a gente discutiu alguns momentos atrás, ou seja, a quantidade de elementos do evento dividido pela quantidade de elementos do espaço amostral. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão obter 840 dividido por 2002, simplificando, vocês encontram 60 sobre 143, que é aproximadamente 0,42, ok? Vamos agora a um outro experimento. Né? Então, considere o experimento de se retirar 3 bolas de uma urna contendo 5 bolas azuis e 7 vermelhas. Qual é a probabilidade de que uma das bolas seja azul e as outras 2 vermelhas? Esse é um problema bastante similar ao anterior. Então, primeiro a gente tem que notar o seguinte, são 12 bolas, né, no total, dentre as quais 5 bolas são azuis e 7 são vermelhas. Né? Dessas 12 que estão disponíveis, eu quero selecionar 3. O que nos dá aí uma combinação de 12, 3 a 3, maneiras distintas de escolher, né, essas 3 bolas. Dentre as bolas azuis, eu quero escolher uma, o que nos dá uma combinação 5, 1 a 1, de maneiras possíveis, né, de selecionar uma bola azul dentre 5. Da mesma forma, nós vamos escolher, né, 2 bolas vermelhas dentre as 7 disponíveis, que nos dá uma quantidade de maneiras possíveis, né, combinação de 7, 2 a 2. Desse modo, a probabilidade desejada basicamente é a multiplicação, né, combinação de 5, 1 a 1, vezes a combinação de 7, 2 a 2, dividido pela combinação de 12, 3 a 3. Se vocês calcularem, né, vocês vão obter 105 dividido por 220, simplificando dá 21 sobre 44, que é aproximadamente 0,48.
Esse exemplo agora é uma boa oportunidade para a gente introduzir alguns conceitos importantes, como as leis de De Morgan. E uma outra razão para a solução que eu vou propor para esse problema é que, principalmente quando a gente for tratar de problemas envolvendo espaços amostrais infinitos no futuro, você escrever os eventos, né, pormenorizar, né, a escrita matemática, diminui a chance de você errar. Tá? Então, esse problema ele tem várias formas de se resolver. Uma das formas que os alunos adoram é representar via diagramas de Venn, supondo que, né, multiplicando por 100 esses percentuais. Só que eu vou propor o seguinte, né? Primeiro vamos ler, né? Então, Jade pegou 2 livros para ler no feriado. Com probabilidade de 50% ela irá gostar do primeiro livro. Com probabilidade de 40% ela irá gostar do segundo livro. E com probabilidade de 30% ela irá gostar dos 2 livros. Qual a probabilidade de que ela não goste de nenhum dos dois? Então veja, eu estou dando informações que são tipo o contrário do que eu estou perguntando. Eu vou definir o seguinte, LI vai representar o evento Jade irá gostar do livro I, onde esse I pode ser 1 ou 2, ou seja, L1 representa Jade irá gostar do livro 1, L2 representa Jade irá gostar do livro 2. Né? E a probabilidade que eu quero, né, é o seguinte. Primeiro eu quero que vocês pensem comigo. L1 complementar significa o quê? Jade não irá gostar do livro 1. L2 representa Jade não irá gostar do livro 2. Se eu pego a interseção entre esses dois eventos, eu estou dizendo o seguinte. Ela não irá gostar nem do 1 e nem do 2, certo? Agora pensem comigo. O que é o complementar de ela não gostar nem do 1 e nem do 2? O complementar disso é ela gostar de um ou do outro. Então, essas duas probabilidades são equivalentes. Por quê? Porque o complementar de você gostar de um ou do outro é não gostar de nenhum dos dois. Então, acho que isso é intuitivo. E isso é bacana porque as leis de De Morgan, né, representam justamente isso. Que o complementar da união é a interseção dos complementares e o complementar da interseção é a união dos complementares. Então, o complementar ele tem um efeito que ele inverte o sentido, né, da união e da interseção. O que é união vira interseção, o que é interseção vira união. E o legal é que isso vale para tantos quantos forem os conjuntos. Por exemplo, se eu tiver a união de 3 eventos, então o complementar da união dos 3 vai ser a interseção dos complementares dos 3. Isso é bastante legal. É possível demonstrar isso, né? Geralmente essas demonstrações são feitas em cursos de álgebra, né, nas universidades, mas é bastante intuitivo. É só você pensar, o que é o contrário de gostar de um ou do outro? É não gostar de nenhum dos dois. O que é o contrário de gostar de um e do outro? É não gostar de algum dos dois. Né? E seguindo essa lógica, agora a gente aplica aqui uma propriedade que é o seguinte. Qual que é a probabilidade do complementar? É 1 menos a probabilidade do original. Então, a probabilidade do complementar de L1 unido com L2 é 1 menos a probabilidade de L1 unido com L2. E nós sabemos que a probabilidade da união, né, é dada com a probabilidade da soma menos a probabilidade da interseção. E aí a nossa solução fica bastante simples. Por quê? Porque a probabilidade dela gostar do livro 1 é 50%, a probabilidade dela gostar do livro 2 é 40%, e a probabilidade de ela gostar dos dois é 30%. Então fica 1 menos 0,5 mais 0,4 menos 0,3. Fazendo essa continha simples aí, vocês vão encontrar 0,4, que é 40%. Ok? Finalmente, né, nós temos aí agora um problema, que já é um problema bem mais interessante, que é um problema que envolve pôquer. Pôquer é um tipo de jogo envolvendo o baralho. Né? Então, vamos considerar o seguinte, você tem uma mão de pôquer, né, formada por 5 cartas escolhidas aleatoriamente de um baralho com 52 cartas. Um full house é uma possível mão do pôquer que consiste no seguinte. São 3 cartas com a mesma figura e outras 2 cartas com a mesma figura. Basicamente, um par e uma trinca. Eu coloquei como exemplo aí, né, uma trinca de damas e um par de valete. Isso é um exemplo de full house, ok?
E a pergunta que eu faço é, qual é a probabilidade de que o jogador saia com um full house? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, e eu quero alertar para vocês aqui, que esse é o caso mais simples, né, de poker. A gente tem vários tipos de modalidade, como Omaha, Texas Hold'em, que estão famosos. Esse caso eu estou considerando o caso mais simples, que é o seguinte, você recebe 5 cartas e você forma um jogo com essas 5 cartas que a gente chama de mão, tá? Então, nós temos 5 cartas, né, que vão ser escolhidas de 52 disponíveis. Então, nós temos combinação de 52, 5 a 5, possíveis maneiras de, né, obter uma mão de pôquer. E nós estamos interessados em um caso muito específico, que é o full house. Então notem, se eu, por exemplo, trocasse a dama de copas pela dama de paus, eu já teria uma mão diferente. Se eu trocasse o valete de paus pelo valete de ouros, eu já teria também uma mão diferente. Então existem formas diferentes de se formar esse full house. O que a gente tem que observar? Primeiro, eu tenho a figura da trinca. Essa trinca, no nosso exemplo, é uma trinca de damas. Mas ela poderia ser uma trinca de reis, poderia ser uma trinca de dois, né? E eu tenho que observar o seguinte, eu tenho 13 possíveis figuras diferentes, porque existem 13 figuras distintas. Então eu posso selecionar, né, dentre essas 13, uma a uma, maneiras distintas de escolher quem vai ser a minha figura que representará essa trinca. Ou seja, de 13 figuras disponíveis, eu escolho uma. Agora, como eu citei, né, os naipes, né, dessa trinca é que fazem com que existam possíveis trincas distintas. Então, dama de copa, dama de espada e dama de ouro é diferente de dama de paus, dama de espada e dama de ouro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar quantas trincas diferentes eu consigo formar com 4 damas. Então, eu tenho 4 damas, das quais eu vou escolher 3. Então, é a combinação de 4, 3 a 3. De novo, eu vou agora escolher a figura do par. Como eu já utilizei uma figura para formar trinca, agora eu só tenho 12, das quais eu vou escolher uma. E, novamente, eu tenho que observar o naipe do par. Então, vejam, valete de paus, valete de copas é diferente de valete de ouros, valete de espada, por exemplo. Eu tenho 4 naipes, dos quais eu preciso de quanto? 2. Então, 4, 2 a 2. Como eu quero tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu multiplico, né, essas situações e eu vou ter a quantidade de full houses distintos que eu posso formar, né, com um baralho. E aí o número de full houses possíveis é representado por essa multiplicação de 13 1 a 1, 4 3 a 3, 12 1 a 1 e 4 2 a 2. Finalmente, né, a probabilidade desejada vai ser o quê? Esse número de possíveis full houses dividido pelo número de mãos possíveis, que é 52, 5 a 5. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão encontrar 0,14%, que é um valor bem baixo. Então, o full house é um jogo bastante difícil de acontecer, é uma mão, inclusive, valiosa, certo? E agora um outro exemplo, que é um exemplo clássico, né? Que é o seguinte, se 50 pessoas estão presentes em uma sala, qual a probabilidade de que ao menos 2 façam aniversário no mesmo dia do ano? Eu costumo apresentar esse problema na minha turma e eu faço a brincadeira com os alunos, né? Eu faço a chamada e peço para eles dizerem o aniversário deles. As minhas turmas geralmente têm mais de 50 alunos, então esse experimento se dá um pouquinho diferente. As pessoas geralmente tendem a pensar que a probabilidade é pequena, mas na verdade essa probabilidade é muito alta. Para vocês terem uma ideia, de todas as turmas que eu já tive, nunca houve uma turma que não tivesse pelo menos 2 pessoas que fizessem aniversário no mesmo dia do ano. Na verdade, como as turmas são maiores do que 50, geralmente a gente tem mais do que 2 pares. E eu vou mostrar para vocês que, na verdade, essa probabilidade é bem alta mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar no espaço amostral. Então, meu espaço amostral é o seguinte, eu tenho o nível da pessoa 1, o nível da pessoa 2, até o nível da pessoa 50. Para cada uma delas, né, eu vou ter o quê? 365 possíveis dias do ano, né? Por quê? Porque anos bissextos, né, quem nasce em ano bissexto, no caso, nasce no dia 29 de fevereiro, né, ela não é registrada nesse dia, ela é registrada no dia anterior ou no dia posterior. Então eu vou ter 365 dias para
para a primeira pessoa, 365 para a segunda e assim por diante, né? Agora, vejam só, se eu quiser saber a quantidade de possíveis, né, situações, né, nesse espaço amostral, eu vou ter que multiplicar todo mundo. Então eu vou ter o tamanho do espaço amostral 365 elevado a 50, que é um espaço amostral gigantesco, né? Agora pensem comigo, né? Eu quero calcular a probabilidade de que ao menos dois façam aniversário no mesmo dia. Seria muito chato se eu tivesse que fazer o seguinte: eu calcular a probabilidade de ter duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, ou três pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, ou quatro pessoas, ou cinco pessoas, ou dois pares de dois, ou dois pares de três, ou seja, ia dar uma soma muito chata. Nessas horas é que pensar no evento complementar é muito bacana, porque pensem só: o que é o complementar de ao menos dois fazerem aniversário no mesmo dia? É ninguém fazer aniversário no mesmo dia. Então eu posso calcular essa probabilidade como um menos a probabilidade de ninguém fazer aniversário no mesmo dia. E aí fica muito mais fácil fazer essa conta. Por quê? Vamos lá. Eu vou ter o seguinte, vai ser um menos. A gente sabe que quando a gente calcula a probabilidade como número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, o denominador é o espaço, é o tamanho do espaço amostral. Então em cima, pensem comigo. Eu tenho para a primeira pessoa 365 possíveis dias. A segunda pessoa não vai poder fazer aniversário no mesmo dia da primeira, então para ela eu só tenho 364. A posterior, a terceira, ela só vai ter 363, porque ela não pode fazer aniversário nem no dia da primeira e nem no dia da segunda. Se a gente prosseguir, né, nessa linha, sempre subtraindo 1, nós vamos chegar a essa multiplicação. 365 vezes 364 até 365 menos 50 mais 1. E se vocês calcularem isso aí, vocês vão obter uma probabilidade de aproximadamente 97%, que é uma probabilidade muito alta. Realmente é surpreendente. Ou seja, se eu tiver 50 pessoas em uma sala, a probabilidade de que ao menos duas façam aniversário no mesmo dia é 97%. Então, numa turma de, por exemplo, mais de 80, que é o que eu estou nesse semestre, vai ser maior, né, essa probabilidade. E isso é surpreendente e é muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e incentivo vocês a acompanharem o site, onde tem os slides, né, como eu já falei, e outras coisas, brincadeiras, aplicativos e etc. Ok? Nós finalizamos essa aula aqui. Essa foi um pouquinho mais longa, mas eu acredito que foi uma boa, né, introdução com exercícios bastante interessantes e clássicos para vocês assimilarem.